Bom, estamos aqui começando mais um Criminocast. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Obrigado por seguir a gente, dá seu like aí, se inscreve aí no canal, segue todo o nosso trabalho aqui. Hoje o nosso episódio é muito especial. Já vou abrir quem que tá aqui. Ronaldo Ligieri, meu amigo de longa data. Eu vou falar uma coisa. Esse podcast aqui é um podcast do concurseiro, né? Eu gosto de falar de criminologia. Tava falando pro Ronaldo que eu quero debater política pública aqui, segurança pública, mas e ele tem essa característica também. Nosso negócio é, tá em sala de aula, tá fazendo curso para concurso e colocar os caras no concurso. E aí, quando fala disso, se tem um cara que, para mim, pelo menos, é referência de colocar os caras na polícia militar, é o Ronaldo. Eu falei, esse cara precisa... Eu preciso conversar isso aí com ele aqui, se a proposta é essa. Então, vai com vocês. Ronaldo Ligieri, pode se apresentar, meu irmão. Aqui embrulha sem roteiro, é pra gente conversar, meu. Legal. Na hora que o senhor me chama assim de Ronaldo, eu até travo, né, meu? Acho que nem minhas filhas me chamam de Ronaldo, sabia? O pessoal todo mundo brinca comigo, né? Desde pequenininho, sempre Ligieri, sabia? Já tive vários apelidos, mas é Ligieri. O que acontece assim, na hora que a gente fala de concurso público, né? A gente fala do candidato. E o candidato é interessante que eu até falo que tem 5 tipos de candidatos. 5 tipos de candidatos para o concurso da Polícia Militar que se encaixam no concurso da Polícia Civil, se encaixa no concurso da Polícia Penal. E aí, quando você consegue entender esses 5 tipos de candidatos, você fala qual que é o perfil dele e se ele vai passar no concurso e quando vai passar. Puta, O negócio é bem estudo, não é estudo da criminologia, mas é um estudo do comportamento do candidato, né? E eu vou te falar, é muito que... E isso é uma regra que eles... Não é propaganda, mas é uma realidade. É a fila, né, O cara tá lá na fila, vai chegar a vez dele. Se ele fizer tudo certo, se preparar, mapear as deficiências e trabalhando o perfil dele, o cara passa, não tem muito segredo. A gente não enxerga isso quando tá estudando, você fica desesperado. Eu, pelo menos, ficava desesperado. Mas isso é uma realidade. E, aliás, depois eu queria que você me contasse um pouco. Isso é uma coisa que eu faço todo mundo que vem aqui. Que é me contar um pouco quem é você como concurseiro, sua história, como que foi seu concurso, que eu acho que isso é uma coisa que pouca gente vem e fala, né? E eu queria ouvir de você, Ronaldão, como que é sua história? Quem é você? Quando que você falou assim, polícia militar, conta pra mim. Assim, eu vim de uma família muito pobre, e quando eu falo pobre não é pra pessoa ter dó, não. Pra pessoa entender que era fodida a mesma família. E aí meu pai abandonou minha mãe, eu fui morar com a minha mãe, depois fui morar com a minha avó, depois fui morar no orfanato, depois eu fugi do orfanato, morei na FEBEM, depois eu voltei pro orfanato, depois eu fui pra casa da minha avó. E assim, eu vim de uma família bem desestruturada e mudava sempre. E uma das vezes que eu tava morando num lugar, eu vi pegando fogo num prédio. E aí eu vi um bombeiro, com aquele caminhão gigantesco lá, parando, e aí tiraram uma escada grande lá, aquela escada Magiro lá, colocou lá, subiu e apagou o fogo. E eu vi que tinha um cara no meio de todo mundo lá que estava usando uma jaqueta cinza do bombeiro e tinha 3 divisas, que hoje eu sei que é 3º sargento da Polícia Militar. E aquilo lá ficou na minha mente, eu tinha acho que uns 11 anos, eu falei, eu quero ser esse cara que manda em todo mundo, que determina o que fazer, que sabia tudo, eu tinha experiência. Então aquele bombeiro que já é sargento da PM, já tem uns anos de polícia, né? E ele falava tudo que era para cada um fazer. Ó, você faz isso, desliga, pega não sei o quê, vai lá, cadastra a pessoa, qualifica lá as pessoas. E eu tinha 11, 12 anos, eu falei, eu quero ser policial militar, aquele cara lá. Então isso daí é uma coisa que eu me lembro quando eu era pequeno. Só que assim, meu pai, um cara sem futuro. Minha mãe, coitada, sem futuro nenhuma, né? Minha mãe foi deixada pelo meu pai, não tinha nem rumo da vida ela tinha. Então, eu não estudava. Na minha época, a gente tá falando, né, de 1982, 87, não tinha o estudo era de qualidade. Naquela época, a escola pública era de qualidade. Só que eu não ia na escola, porque eu faltava. Eu tinha uma evasão escolar muito grande mesmo, assim, faltava muito. E aí, eu parei meus estudos na 5ª série. Parei na 5ª série os estudos. E aí eu falei, eu queria ser polícia, mas não tinha estudo. E assim, não tinha estudo, não tinha ninguém para me direcionar, não tinha cursinho, não tinha internet. Naquela época não tinha o YouTube, não tinha podcast. Hoje em dia, você assiste um podcast que nem o do senhor aqui, vem tudo mastigadinho, né?
O candidato, ele pega e ele fala assim, ó, tudo mastigado. Naquela época não tinha nada disso. Tudo era mato, né? Você tinha que pegar em livros, né? Ou policial que se predispunha a te falar como funcionava, que nenhum deles fazia isso. Então eu peguei e falei, pô, nunca vou ser polícia. Aí eu fui indo, fui deixando. Quando eu cresci mesmo assim, eu fui morar com... Eu queria prestar o concurso, prestei pra Polícia Militar e passei na primeira vez. Passei na prova escrita por sorte, porque era muito fácil mesmo. Era muito fácil passar na polícia, muito fácil. Falando isso, até esse é um negócio que eu queria te perguntar, meu. Porque outro dia, eu nem sei se foi o Cavalcante que falou isso, foi alguém num dos podcasts, um desses sargentos antigões, ele falou assim, eu quero contar como que era a prova da Polícia Militar na época e tal. E ele falou, era uma prova lá, fiz a prova. Não tinha como reprovar. Ele falou assim, a única coisa que que não fazia ali no dia era o exame médico, que tinha aqui acho que no HPM Isso, fazer. no HPM. E você pega o que é hoje a forma de ingresso, puta, é um negócio sofisticado. FGV. 1000 fases e não sei o que, seleciona o cara e perfil e traz. Depois isso é uma coisa que eu quero conversar. Mas eu queria que você me contasse como foi a sua caminhada, a sua prova. Tinha que se preparar, se não tinha cursinho, não tinha. Não, e essa prova que eu fui fazer, que eu passei de primeiro, é interessante que eu fui lá fazer a prova sem saber nada. Pedi para Deus, literalmente, falei, Senhor, me abra as portas aí que eu não sei nada, né? E eu era um cara que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Fui lá, fiz a prova, mas a prova literalmente era muito fácil. Então, uma das perguntas é, qual o nome do Brasil? República Federativa do Brasil, República da Venezuela, Pedro Álvares Cabral, aí tinha as opções absurdas, e aí o RG nosso tinha que ficar em cima da mesa. Aí eu olhei pro RG, tava lá o nome tava no RG, só coloquei o X, né? Eu nunca vou me esquecer disso, né? E ainda tinha que fazer uma redação sobre a árvore. Falou, tem que fazer uma redação, no mínimo 6 linhas, a árvore. Foi muito fácil, passei. Só que quando eu passei na prova escrita, aí depois eu fui pro teste, depois eu fui pro médico, pro exame médico, passei no exame médico, e era tudo datas marcadas com 60 dias, 90 dias, e depois eu fui pro TAF. Quando eu fui no TAF, passei também no TAF. Quando eu cheguei no psicológico, a psicóloga perguntou pra mim assim, qual a escolaridade? Eu falei, tô terminando a 8ª série. Quando eu falei isso, ela falou, o quê? Você não terminou a 8ª série? Sai daqui. Se você não terminou a 8ª série, não, nem precisa ter se inscrito. Pegou e me tirou fora. E aí eu fui, dei uma resmungada lá, mas eles me colocaram pra fora. E aí ela falou, termina a 8ª série e volta a se inscrever. E aí eu peguei e fui me inscrever. Aí foi quando eu fui morar em Bauru, em 1992, 93. Fui morar em Bauru. Fiquei lá mais ou menos um ano. E lá eu fiz um supletivo. E aí tinha esse supletivo também aqui em São Paulo, que é o supletivo do governo do estado de São Paulo, que eu não sabia que existia. Aí eu vim para São Paulo, concluí o supletivo, terminei a 8ª série e fui prestar prova. Fui lá e passei na prova, né? Passei pela segunda vez. Tinha passado a primeira, fui lá e passei. E aí foi quando eu tomei posse e virei soldado da PM. Então eu prestei o concurso dia 30, prestei o concurso de 96 e tomei posse em 97 da Polícia Militar. Aí eu virei soldado da PM. Entendeu? Você vê o quanto que mudou hoje, né? Daquela época pra cá, né? Hoje não sei, tá super profissionalizado. Tinha cursinho já nessa época? Não tinha. Ó, na minha época, quando eu fiz lá, só tinha cursinho para oficial, né? Para oficial tinha um cursinho especializado, que tem até hoje. Tá meio quebrado esse cursinho, infelizmente, mas porque hoje em dia tem uma procura muito grande, né? Tem muitos cursinhos, mas naquela época só tinha aquele cursinho. Para soldado não tinha. Tanto é que quando eu ingressei na PM para soldado, eu comecei a estudar para cabo imediatamente, porque eu falei, quero passar para ser cabo e ser sargento, para não ficar como soldado de polícia, né? Nada contra, pelo amor de Deus, né? Senão o pessoal vai querer me matar. Pô, não quer, tá? Não queria ser sargento mesmo. Falei, queria pelo menos subir um pouco na graduação. E aí eu fui fazer um cursinho para cabo e para sargento. E aí eu conheci o coordenador lá do curso, que era o Luiz, que hoje é diretor da Unip, né? Diretor da Unip. E aí eu falei pra ele, pô, por que a gente não monta um curso? Ele falou, não quero. Aí quando eu fui levar um amigo meu pra se inscrever no curso pra soldado, tinha uma fila quilométrica que a Globo tava narrando de helicóptero aquela fila. 30 dias de inscrição, 30 dias tinha fila lá. Mas era milhares de pessoas na fila. Era feito manualmente, não era online. E aí eu fui lá e perguntei pro pessoal, tava fardado, perguntei pro pessoal logo no início da fila, você fez cursinho? Aí, não fiz. Você fez cursinho? Não fiz. Por quê? Porque não existe. Aquele dia lá eu decidi ser professor. Aquele dia eu voltei, saí de lá, voltei, falei com o Luiz, a gente decidiu fazer um curso. Eu tinha um dinheirinho guardado, que eu sempre fazia um biquinho na polícia. Eu já entrei na polícia e estava fazendo bico, né? Para poder ter um dinheirinho para mais. Aí eu peguei o dinheirinho guardado, investi lá e montei a primeira turma. E a primeira turma deu certo, a segunda turma, a terceira turma, a quarta turma. E aí começou a bombar. Como eu era o único no Brasil, no estado de São Paulo,
né? Não tinha condições, eu falei, comecei a bombar e aí começou a ficar... O que caía nessa época? Porque você sabe, uma coisa que eu fico pensando, né, meu? Por que eu, pelo que eu sei, acho que era história, geografia, matemática. Era alguma coisa assim de nível médio, de oitava, não era? Não, é o que cai hoje, menos informática e legislação. Então é história, geografia, português, matemática, né? E legislação também não caía também, não. Então caía português, matemática, história e geografia. E redação caía, né? E a prova era muito fácil, literalmente era fácil, não é... Agora, onde o pessoal reprovava muito? No psicológico e no TAF. Então, o psicológico arrancava todo mundo. Então, a pessoa passava na prova escrita e reprovava no psicológico. Foi aí que o cursinho começou a trabalhar esse aspecto também. Falou, a gente põe os caras lá na prova escrita, na prova de português, de matemática, mas os caras estão ficando no psicoté. Nós precisamos trabalhar os caras no psicoté. A sua cabeça foi meio essa, né? Porque, como eu tinha muito aluno passando na prova, então o aluno passava na prova e depois ia no médico. Aí a gente pedia para fazer um check-up com os médicos, então eu arrumei médico também para atender, dentista, oftalmo. Então, desde 2001 eu faço isso. Então começava a dar certo, só que chegava no psicológico, a molecada caía, reprovava. Foi aí que eu contratei um psicólogo, falei para ele, psicólogo, quer trabalhar comigo? O que dá para fazer para poder trabalhar com a molecada e desenvolver eles para serem aprovados? Aí o psicólogo, dá pra fazer isso. Aí eu fui, comprei livro de psicologia, comprei livro de coach, desenvolvimento pessoal e comecei a trabalhar. Você mapeou a deficiência e falou, puta, tá aqui, ó. Na verdade, o tombo é aqui, precisamos... Aí que eu fiz, o meu sócio, que era o Luiz, ficou com a prova escrita e eu parei de trabalhar com a prova escrita e fui só para psicológico para dar conta do recado. Porque era muito cliente, muito aluno. Agora, foi começando a ficar mais difícil, né? Mais competitivo. Aí sim. Mesmo a escrita, né? Porque assim, a polícia militar, ela funciona através de pauladas. Então, quando tem uma paulada na polícia militar, uma ocorrência que marca negativamente a polícia, ela vai lá e se readequa, ela se ressurge, né? Então, quando teve aquela parte, teve uma ocorrência em 1997, aquela ocorrência do Rambo. Não sei se o senhor lembra. Da favela naval? Favela naval, entendeu? A favela naval. Essa ocorrência repercutiu muito. Então, naquele ano lá, teve a parte do que passaram de oitava... Falaram assim, a partir de hoje não é mais oitava série, é segundo grau. Então, eu fui a última turma que tomou posse de oitava série no Brasil, no estado de São Paulo. Fui a última turma. Então, ou seja, já mudaram para segundo grau. E aí depois mudaram também a dificuldade da prova, né? Porque aí já começaram a fazer a prova. Segundo grau, você sobe o sarrafo, né? Aí já é mais difícil. Naquela época médio hoje, né? Naquela época lá, quem tinha segundo grau é a pessoa já estudada, né? A gente é velho, né? Você vem falando segundo grau. Hoje é nível médio, né? Passou de nono ano, não, de fundamental para nível médio em linguajar de hoje, né? É isso mesmo. E vai ficando mais difícil, né? Você sabe que eu sempre penso isso, né? Falo, porque na polícia na polícia civil mudou muito a forma da prova. Se você pegar essas provas, o primeiro concurso que eu fiz de investigador foi em 97. Era a mesma coisa. História, geografia. Eu lembro que, geografia era um inferno. Tinha que ficar falando dos afluentes do Amazonas. Você lembra disso? Sim. Porra, o afluente, como é que é? Da margem esquerda. Um afluente da margem direita. Um inferno. Mas depois eles começaram a inserir também. Virou nível... já era, acho que nível médio, mas aí a certa altura virou... O meu também, concurso IP08, de investigador, foi o último nível médio também. Depois começou a ser nível superior, qualquer graduação universitária. Mas as matérias começaram a mudar também. Então começou a entrar informática, você falou aí, começou a entrar lógica, começou a entrar criminologia. E isso é uma coisa que eu nunca entendi, assim. Por que nunca entrou essas matérias? Criminologia, lógica. Não sei se agora a PM é lógica também, a parte de matemática. Por que nunca entrou lá no concurso lá? Eu estava fazendo aqui outro dia um mapeamento de provas para PM. Sabe que DF, acho que o Ceará já está começando a ter criminologia também. Mas você sabe o que acontece? Assim, a Polícia Civil, ela sempre está à frente e sempre vai buscando... A Polícia Civil, ela tem mais facilidade de mudanças, né? A Polícia Militar, a gente tem uma coisa chamada coronel. Então, quando esse indivíduo que chega no cargo de coronel, ele sofreu 26 anos na vida dele para chegar lá de serviço ativo. Então, os últimos 5 anos da vida dele, ele faz o que eu quero. Ele é o coronel. Então, ele fala assim, olha, todas as forças do universo concentram em mim. Então, ele não tem aquela visão de falar assim, de inovar, de agregar, de crescer. A cúpula é mais resistente à mudança. Porque ele chegou lá e ele falou assim, agora eu quero fazer do meu jeito.
Então ele ele foi treinado 26 anos para fazer do jeito do superior dele. Então 26 anos ele obedeceu a alguém. E aí um dia ele é promovido coronel. Quem manda nele? O coronel mais antigo, que já por educação nem manda mais, que é uma questão de ética. Então ele começa o que? Tomar conta de um determinado assunto. Quem vai para a diretoria de pessoal, geralmente é o coronel mais antigo, aquele que tem mais intimidade com o governador, com o secretário de Segurança Pública. E esse cara lá, ele é aquele que ele não quer dor de cabeça. Então ele fala assim, se está sendo feito assim, vamos continuar. Então ele não está preocupado em mudar. Aí, por exemplo, na hora que começaram a fazer a dispensa de licitação para a VUNESP, da FGV, eu acho super errado, e por mais que eles falam que a lei está embasando, não embasa não. Porque se eu tenho 2 cantores que cantam o mesmo tipo de música, eu sou obrigado a fazer licitação, leilão, eu sou obrigado a fazer isso. Então eles começaram a falar assim, chama lá a VUNESP para fazer a minha prova. Agora chama a FGV, e foi fazendo dobradinho. E assim, eles não têm aquela visão de falar, vamos mudar. Não tem. Pra mudar, tem que ter uma desgraça fora da polícia. Tipo, aquilo que você falou, acontece alguma coisa, os caras falam, precisa colocar tal coisa no currículo. Aí ele vai lá falar, que nem legislação, né? Uma vez eu fui fazer a prova de soldado, eu fui panfletar na prova de soldado, e eu tava lá distribuindo panfleto, e eu já sabia que tinha mudado a prova, porque eu tava com o edital na mão 60 dias antes. Porque eles publicam o edital no Diário Oficial, a gente baixa no Diário Oficial e você lê, né? É público para todo mundo. E aí eu cheguei no dia da prova com os panfletos. Olha, eu falei para uns candidatos, olha, você estudou informática? Aí o rapazinho olhou para minha cara assim, né? Olhou para a cara do tio Lige, falou, esse tio Lige aí deve estar usando droga, né? Deve estar bem loucão, né? O cara quase caiu sentado. Você acha que vai ter informática? Eu falei, amigão, mudou a prova. Mudou para você, tio. Aí eu falei, beleza. Eu nem perco meu tempo, né? Tá na porta da prova, fazer a prova da polícia. Não viu que mudou? Quando ele viu que tinha mudado, que tinha inserido informática e legislação, o cara entrou em desespero. Você vê o público que está indo fazer a prova. E não é são milhares de pessoas. Então, o pessoal vai fazer a prova, mas não tem aquela pegada, entendeu? É diferente. Eu vou te falar, cada vez que mexe é um turbilhão. Eu vou dar um exemplo do meu concurso lá, do IP8. Foi o primeiro concurso que teve lógica e criminologia. Informática já tinha, mas veio de um jeito diferente, assim. Foi um abalo sísmico, assim. Eu lembro que foram 136 mil candidatos. Eu acho que foi o concurso com mais candidato que eu me lembro, assim. Passaram 390 caras. Nossa. 390. Mas por quê? Porque foi uma mudança de paradigma mesmo. A prova era de um jeito, sei lá quantos mil anos. E aí, de repente, a prova foi do Y jeito, meu. Os candidatos caíram sentados, cursinho, caíram sentados. E aí, só passou mais gente. Eu acho que eram 1.200 vagas, salvo engano. E aí, não passou nem na primeira fase, nem 20% das vagas. Aí, eles acabaram anulando bastante questão, acho que uma meia dúzia de questões. Pra ver se puxava o pessoal, né? Subiam para uns 900 e tantos candidatos e tal, e aí eu nem lembro quantos caras tomaram posse, foi algo em torno de 800, alguma coisa, posso estar errado, mas foi algo mais ou menos assim. Mas pra você ver como quando tem mudança profunda de um edital pro outro, de uma dinâmica de prova para outra, como abala toda... E naquela época também, em 2008 não tinha tanta internet, a informação, claro, já tinha internet, mas não circulava tanto, né? E eu acho que você pegou um período que a informação circulava menos ainda, meu. Eu fui prestar concurso em 1996. Quando eu prestei em 96, não tinha internet. Literalmente não existia internet. Não existia o YouTube, não existia nada disso daí. Então não tinha condição de pessoa fazer pesquisa. Você tinha que comprar uma apostila, que era aquela... Eu não vou falar o nome da apostila. Mas comprava na banca, né? Mas você comprava na banca, vinha mais erro na apostila do que, né? Você tinha mais chance de errar comprando aquela apostila, e todo mundo comprava aquela apostila, né? Não tinha, o negócio era... E aí um dia eu fui, por coincidência, pra você ver como que o tio tá ficando antigo aqui, eu fui na fábrica dessa apostila, que é feita em Guarulhos, era feita em Guarulhos. Nossa, quando eu cheguei era uma casa de 3 andares, que tinha um monte de gente lá imprimindo a apostila, impressão de geração de manual, parece aquela coisa de 1800, na época da Revolução Industrial.
E eles faziam no mimeográfico, aquelas coisas de xerox lá pra depois juntar. Só faltava sair numa carroça pra entregar, velho. Só faltava isso mesmo. E aí eu perguntei pro dono da apostila, eu falei, vem cá, e o corpo docente, né? E os professores que assinam a apostila? Ele falou, ninguém assina a apostila não. Eu peguei uma vez daí há 10 anos atrás, estou usando ela até hoje, para todas as matérias. Nossa, e a gente fala assim, quem talvez vá ouvir o podcast não tem ideia, mas esse cara vendia em torno de 1 milhão de apostila por mês. Caramba. É 1 milhão de apostila. 1 milhão de apostila. 1 milhão de apostila. Porque era o único meio, na verdade. Não tinha, né? Uma não fábrica, tinha, ele era fábrica. E hoje em dia não tem como É isso que eu ia falar. Hoje em dia, o que eu sinto é que tá super pulverizado na internet. Excesso assim. de informação, né? É. Que agora, a molecada nova que tá chegando, eles demoram mais ou menos 1 ano para se adaptar e ver qual que é a fonte oficial que eles podem usar para poder passar no concurso. Porque como tem muito excesso de informação, muito excesso de cursinho, e todo mundo dando aula, todo mundo hoje em dia é professor, né? Então a pessoa, ela se formou, passou no cursinho, ela já se torna já um expert, o coach, né? Olha, eu vou dar aula para você de matemática, de português, geografia, de criminologia, todo mundo, ninguém... E aí você vê que a pessoa não se especializa no assunto, não tem conhecimento técnico, não aprofundado, mas ela se diz que ela é expert naquela coisa. E aí a molecada compra porque gosta não da conhece, pessoa, sei lá, não conhece, vezes, depois vê que foi uma roubada, compra de outro, aí chega uma hora que ela fala assim, ó, esse cursinho aqui, esse pessoal aqui esse eu gosto. esse daqui é o perfil. Eu costumo falar o seguinte, eu não sei se a analogia é boa, né? Com comida, claro, né? Pra mim só... Mas eu costumo falar que é um buffet, assim, sabe? Tem coisa boa, tem coisa ruim, igual você ir no quilo. Então o cara gosta de sushi, ele pega sushi, o outro gosta de estrogonofe, vai pegar o estrogonofe, o outro gosta de sushi com estrogonofe, vai comer sushi com estrogonofe. Que curso que você tá trabalhando agora? Agora eu tô nos 2 presenciais, no GOI e no DEPOL. O GOI é do pessoal da Santa Cecília? E os 2 estão lá na Santa Cecília há muitos anos. Qual que é o nome lá do dono lá? Seu Leandro, É o Leandro. O Leandro tá vivo, ele tá ainda? lá, o Leandro tá lá, Sério? firme e forte, tá lá. Então eu vou te contar uma história com ele, hein? Você não sabia que eu conhecia ele, né? Não. Você não sabia. Eu vou ver, cara, vou te falar que eu quero trazer ele aqui. Quero trazer o Leandro, quero trazer o pessoal do Depol também, a Paula, pra cá. É que lá o Depol é só pra delegado, né? Mas o Leandro, tô lá com ele lá, meu. Ele tem um filho, não tem? Não sei, meu. Não, você não tem um filho, porque o seu Leandro tá com 60, 70 anos. Ah, não, então é o filho que também chama Leandro, que quem conversa comigo, ou ele tem 60 anos e não aparenta, meu. Então é o pai dele, então é o pai dele, então é o pai dele. Eu, em 1996, eu fui querer estudar pra Polícia Civil. Aí um amigo meu que manja muito de cursinho, que foi meu sócio, o Luiz, falou, Ligieri, eu sou amigo do seu Leandro, que tem lá o curso no Claretiano. Que era na mesma rua, só que uns quarteirões pra cima. Esse cara, ele passa quem ele quer na polícia. E aí, eu fui lá, falei com ele, conheci o Leandro. Ele já tinha uma certa idade, já tinha já uns 60 anos, 50 anos, por 55, 60 anos. Me atendeu muito bem, por sinal, conversou comigo. Aí ele olhou pra minha cara e falou pra mim assim, ele fumava. Então ele fumava assim, ele falou pra mim assim, você tem jeito... Eu não era nem polícia, nada. Ele falou assim, você tem jeito de polícia. Mas, pelo que eu conheço, pelo que eu já tenho experiência, você não vai passar na civil, não. Você vai passar na militar. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim pra ele, mas por que você tá falando isso? Ele falou, aí eu fiquei feliz, né? Porque eu queria militar mesmo, né? Aí ele falou assim, porque você tem jeitão. Aqui, meu filho, tem que estudar muito pra ser policial civil. Porra, aqui, se você não estudar, você não vai passar. E você dá pra ver que você não tem jeitinho de estudar, não, filho. Você tem jeitinho só de querer pegar pra dar uma folheada e querer passar. Mas PM você vai virar assim. Eu saí de lá até chateado, mas feliz. Eu falei, caramba, meu. Eu fui lá, me matriculei no curso dele, comecei a ir e tudo mais. Tinha um tal de Farid, né? Não sei se... Farid. O Farid era o professor de português. Faleceu há alguns anos. Você sabe que ele deu aula lá até a pandemia. Olha quantos anos. Nossa. Mais de 20 anos ele era o professor de português. Depois ele abriu dele, na mesma rua ali. Eu dei aula lá, no Farid, alguns anos, mas ele faleceu de Covid. Nossa, mano. Esse Farid era fruto de um professor, porra, mano. sensacional. Nossa. Dei aula um tempão. Tempão não, acho que 1 ano e pouco lá com ele. E aí, infelizmente, foi um choque pra todo mundo. Ele ficou doente, sei lá, numa quinta, na terça ele Nossa, faleceu. não sabia
E aí fechou e tal, uma Você pena, também né? não sabia que eu conheci ele também, não. Não, né? não, mas... Não, eu falo assim, não, eu conheço o pessoalzinho antigo, que eu falo, nossa, e é legal porque esse pessoal todo foi assim, contribuiu de certa forma pra mim poder pegar o caráter que eu tenho hoje em dia, de estudar, de me dedicar. Mas você vê que nessa época o cara já falava isso, já falou, porra, aqui o negócio, a competitividade é alta, tem que estudar, tem que ralar, você vê, nessa época ele já te falou isso daí. Aliás, você me perguntou um negócio que eu tava raciocinando aqui, eu tô lá hoje, né, no GOI, na Paula, no Depol, mas no ar, eu tô em um monte de lugar, meu. Se você for no NEAF lá, criminologia, eu que tô no ar lá, não quero trazer o Alessandro. Conhece o Alessandro do NEAF? Não, o que é NEAF? NEAF é um cursinho também, mas ele é especialista em TJ. É o cara que mais aprova Tribunal de Justiça para escrevente, é o NEAF, meu. E ele tem um curso de Polícia Civil também. A criminologia fui eu que... Aliás, o meu livro, depois eu vou te dar um. É ele que edita, o NEAF que edita. Tô no ar com ele, tô no ar no palestra, o curso é eu que tô no ar também. Tá lá ainda? Não sei se tá, mas se tiver, sou eu. Mas o primeiro que gravou pro senhor o online foi eu, não foi? Foi, então. Aquele curso do palestra. Foi mesmo, eu acho que se tiver, eu nunca olhei, mas acho que deve ser o meu lá. Lembra? Lembro, lógico que eu lembro. Eu falei, grava aí, pô, você tem que começar a fazer. Faz um tempão. Acho que foi o palestra. Depois o federal era eu também que tava aqui, eu não sei também se tá no ar. Tem um monte aí espalhado. E tem o meu, né? Aí por isso que eu falei, tô tanto lugar, meu. Tô no palestra, tô no EAF, tô no GOI, tô no Depó. Porra, meu, vou fazer o meu também, cara. Vou fazer o meu, do meu jeito, com as minhas coisas, atualizando. E aí o Vitor falou, não, vou fazer o podcast, cara. Aí foi isso, mano. Não, tipo assim, potencial o senhor tem, viu? Porra, obrigado, Michele. Não, potencial o senhor tem sim. Sabe que eu vejo assim, meu? Uma coisa que eu acho que... Não sei se você sente isso também. Né, botando os caras no concurso e tal. Como as coisas hoje estão dinâmicas, meu. Como hoje não é mais só, estudou, o cara passou. O concurso, ele é um desafio, ele é faseado. Cada fase tem a sua lógica, cada fase tem o seu jeito. E eu acho que desde o começo, eu acho que o seu sucesso é um pouco esse, meu. Você sacou que... Você falou pro cara, Luiz, fica com a primeira fase ou com a fase escrita, porque ela tinha um jeito do cara passar. Sim. Que eu vou ficar com o psicotécnico, que tem um outro jeito de passar. Você não sente que é um pouco... E cada vez mais assim, meu? Hoje, se tivesse que falar assim, e eu te falo com convicção, tanto pro concurso de soldado, de oficial, polícia penal, guarda municipal, se tiver um candidato inteligente e um candidato compromissado, eu prefiro ficar com o compromissado. Porque o inteligente, ele é legal porque ele vai passar no concurso, em algumas fases ele passa com mais facilidade. Só que é uma jornada, né? Então, o concurso público, quando ela decide ser policial militar, ele demora no mínimo de 6 meses a 5 anos para ser policial militar. Quando ele decide ser policial civil, ele demora no mínimo 1 ano e 8 meses até 8, 9 anos para ser policial civil. Então, é uma jornada que a pessoa não adianta só ser inteligente. Ela tem que ter capacidade de resiliência, de saber entender as frustrações e superar. Ela tem que saber que ela tem que ser compromissada, focada. Ela tem que ter aquele espírito de falar, não vou desistir porque eu estou chegando próximo. Então, se ela não tiver todo esse trabalho, ela não passa no concurso. Ela não passa, literalmente, ela não passa no concurso. Sabe outra coisa que eu sempre penso, e eu falo isso para os alunos, não sei se você enxerga dessa forma, Ligieri. Tem muita, como você falou, tem muita informação. Meu. Tem muita informação, muito formato de curso. O cara entra, se inscreve online, ou vai para os presenciais, que né, no meu caso é o GOI, a Paula, ou compra o curso, sei lá onde. Tem para tudo. Vai no YouTube, vai aqui, vai ali. Uma coisa que eu acho que o cara tem que fazer, meu, é saber o que funciona para ele. Então, porra, pra mim funciona entrar naquele X canal no YouTube. Porra, vou lá. Pra mim funciona fazer caderno, por exemplo. Vou lá pro curso pra anotar num caderno. Ótimo, vou fazer caderno. Pra mim funciona mapa mental. Vou comprar o mapa mental. Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. O candidato precisa se conhecer um pouco pra saber o que funciona pra ele. Porque às vezes também é uma coisa que pra você funciona pra caramba. Pra mim não funciona. Esse negócio de, por exemplo, tem aluno que fala, professor, eu não consigo ficar sentado em sala de aula, meu. Não consigo. Não vou ficar sentado 50 minutos te ouvindo. Quero um negócio de 10 minutos. Tem cara que fica 3 horas ali. Mas assim, esse cara que não consegue ficar,
geralmente ele deve ter TDAH. Pois Literalmente ele tem TDAH. Literalmente, ele tem alguma coisa que ele não consegue. Só que assim, eu falo assim, eu tô com 50 anos de idade. Tô com 50. Eu já tenho mais de 24 mil aprovações nas minhas costas, né? Que eu consegui ajudar o pessoal para ser policial. Eu tenho mais ou menos uma base desses 24 mil, uns 5 mil com processo judicial, que através de processo judicial conseguiu ingressar na Polícia Militar também. Então, assim, quando eu vou falar de concurso público, eu converso com a pessoa, eu já até falo para a pessoa, ó, filhão, o seu problema está aqui, você procrastina, você é uma pessoa que não tá disposto a se colocar em primeiro lugar. Então, eu sempre falo, né, hoje em dia eu tô vendendo mentoria para o concurso de soldado. E assim, a pessoa não compra a mentoria porque ela quer. Ela compra a mentoria quando eu falo para ela comprar. Porque se eu falar para ela não comprar, não quero ela como aluno, não quero ela como aluno. E não é arrogância, não é... É assim, eu só recebo da pessoa quando ela estuda e passa. Se esse cara estuda comigo de qualquer jeito, ele não tem comprometimento, não tem amor próprio, não tem objetivo de vida, ele vai ser um traste na vida dele, da família dele e da minha vida. Porque ele vai ficar prestando concurso 4, 5 anos e eu investindo meu tempo nele. Então, hoje em dia, eu já com 50 anos, eu falo para a pessoa, olha, filhão, vai para o concorrente lá, tá aqui o endereço, pega o concorrente lá que ele tem mais tempo que eu na vida. Ele vai ter 10 anos para jogar fora junto com você. Então, tem gente que toma um baque, fica chateado e vem para mudar e quer passar. Tem gente que fala, beleza, obrigado, tchau, tô indo embora. E isso eu tô achando legal, porque concurso público não é para quem quer. É para quem está disposto a pagar um preço. É meio que nem atleta. Pode falar? Quando eu sento com os alunos, a minha abordagem é meio assim. Fala, cara, isso aqui é a coisa do atleta, meu. É alta performance. É o cara ter esse compromisso de... Sabe o cara que ele acorda de manhã, ele vai nadar. Aí ele tem a nutricionista, ele tem a física. Aí ele vai nadar de novo, aí acabou o dia dele. O que ele vai fazer no dia seguinte, Ligieri? Ele vai nadar de novo e vai... Percebe? Ó, aquele nadador lá, o olímpico... o famoso, eu li sobre ele, eu fiz um estudo para poder fazer uma aula. O americano lá, o Phelps. Era o Phelps, Michael Phelps. Eu fiz essa analogia porque eu tava pensando... Eu estudei sobre a vida do Michael Phelps, fiz questão de pegar tudo que eu consegui, traduzir em português para poder ler. O Michael Phelps foi o primeiro atleta mundial que começou a fazer a depilação com cera quente. E aí perguntaram para ele assim, por que você está fazendo com cera e não com gilete? Aí ele falou, olha, porque quando você faz com a gilete, o pelo nasce mais grosso. E aí depois eu vou ter que ficar fazendo mais depilação. Ah, beleza. E por que você acha que você vê se tem algum tipo de atrito que dificulta o pelo na sua velocidade? Ele falou, sim, é pequeno. Só que esse pequeno tá me atrapalhando. Então, se eu posso tirar, eu vou tirar. Então, ele foi o primeiro atleta que começou a depilar tudo. E aí, em cada detalhe, o cara foi ganhando performance. E ele ficava na piscina maior parte do tempo. Ele almoçava e voltava pra piscina. Ele jantava, almoçava pra piscina. Ele tomava café, jantava. Ele dormia dentro da piscina. Ele começou a levar uma vida literalmente dentro da piscina. Aí, quer dizer, ele começou a se tornar o melhor. Candidato, tipo assim, eu peguei um candidato há uns 4 meses atrás e ele foi prestar o concurso da Polícia Militar. E eu falei pra ele, você precisa estudar. Não, porque eu não consigo, porque não sei o que lá. Deu uma desculpa. Eu falei, você já estudou que eu passei pra você estudar de matemática? Ele falou, já. Aí eu peguei o exercício e falei, faz esse exercício pra mim. Que eu tenho na minha cabeça, memorizado, 20 exercícios de matemática que eu já sei de cabeça qual é o resultado, de tanto fazer ele, né? 24 anos fazendo o mesmo exercício, então eu dou o exercício pro aluno e falo para ele, faz para mim aqui, deixa eu ver como você faz, para saber como você pensa. E aí o candidato foi lá e travou, falou, não tô conseguindo fazer. Eu falei, olha, isso daqui é um dos exercícios que eu peço para você repetir umas 30 vezes. Na aula tal, se você dá uma olhada, e você falou para mim que fez e não fez. Se você não tá sabendo fazer isso, que é a coisa mais fácil, como que você quer ir pro mais difícil, filho? Aliás, falando nisso, o que mudou nesses 24 anos? Você acha que os candidatos são diferentes? Totalmente, os alunos são totalmente. Qual que é a sua experiência? Pô, meu, antigamente, assim, ó, olha só. Tempo, assim, assim, ó, antigamente você pegava o Silva, o Gonçalves, né? O Leite, o Pinto, o Bezerra. Hoje você pega o Noah, né? O Enzo, né? Não, é uma coisa bem assim, bem estranha, né? Porque a molecada hoje em dia, você falava, eu falo assim, por mim, eu dava aula
Pô, eu gritava com o aluno, aí você fala, o cara grita. Não, eu gritava com o aluno, xingava. É a forma minha que eu sempre dei aula e tudo bem. Hoje você vai falar com um aluno, ele se sente mal, ele fala que não Os caras eram mais atenção. brutão, hoje já são... Os caras eram mais brutão, tinha foco. Antigamente você pegava a molecada com ansiedade. Você falava assim, o problema que a molecada reprovava no psicológico, em quantidade, era ansiedade. Era ansiedade. Hoje é tomada de decisões, eles não conseguem tomar decisões. Puta, que interessante, Então, meu. assim, a Polícia Militar reprova 80% da molecada, aliás, de todo mundo que a PM reprova, dos 100% que a PM reprova, 80% é pela capacidade de liderança e baixo relacionamento. Ou seja, a pessoa não tem tomada de decisão. Porra, Ligério, você sabe que estudo fenomenal é isso, cara? Não. Você tem ideia de como isso pode ajudar, não só o cara que é candidato, mas ajudar a PM, cara, a falar assim, meu, quem é o cara que nós queremos aqui? Será que o cara que nós queremos aqui é o mesmo que a gente queria 25 anos atrás? E será que a gente encontra fácil ou difícil esse cara? Meu, isso é ouro, velho. Isso é ouro. Hoje em dia você pega o candidato que desiste fácil, reclama de tudo, não tem comprometimento. Ele começa estudando para o concurso, faltando 60 dias para a prova, 20 dias depois ele desanima e 5 dias antes da prova ele volta gás. com tudo, fala que vai mudar o mundo, entendeu? Aí ele reprova, aí ele entra em depressão. Isso é um negócio que eu não consigo entender. E eu falo para todo mundo, e os caras não adianta. Falo, muita gente procura a gente, fala, o que eu faço? Quero prestar, quero isso, quero aquilo. Eu falo pro cara, quando que vai abrir o edital? Eu falo, deixa eu falar uma coisa pra você. Foda-se, quando vai abrir o edital, meu. De verdade. Aliás, se tiver demorando pra abrir o edital, melhor ainda. Sabe por quê? Porque aí você tem tempo pra estudar, meu. Estudar quando abrir o edital é fracasso. Assim, a não ser os caras que são fora da curva e tal. Mas, você tem que estudar antes do edital. Porque demora pra você amadurecer, demora pra você ver todos os temas. Você não sente isso também? Pra fazer revisão. Não dá. Estudar depois que abre o edital é um maior equívoco que o cara pode cometer. E não tem jeito, meu. Você pega os cursinhos, eles têm uma X frequência de aluno, tá? Abre o edital... Mas você sabe o que acontece? Aí que você vê assim, né? Que assim, ó. Eu não entendo isso, irmão. Não, assim, eu também sofro com esse mesmo mal que o senhor sofre. Porque quando abre edital, todo mundo vem estudar. E aí a pessoa, quando termina o concurso, a pessoa entra em depressão, fica chateada, vai pro luto dela porque reprovou. Teve um rapaz que eu falei com ele um dia, ele falou assim, é a mesma coisa, igualzinho. Professor, meu Instagram tá aqui. Eu tenho em torno de 600 mil pessoas que me chamam. 600 mil pessoas, contas alcançadas eu pego todo mês, a cada 28 dias, de acordo com o Instagram aqui, tá vendo, ó? E o legal, ó, aqui, dá uma olhada, 562 mil contas alcançadas. Desse pessoal, aqui, dá uma olhadinha aqui, se absorver aqui, ó, tá vendo? 562 mil. Meio milhão de pessoas eu consigo alcançar com as postagens. Então, eu pego um público bem refinado de candidato de concurso público. Então, é o meu público isso daí. E aí, a pergunta número 1. Quando vai abrir edital? Pois é. Só que esse cara que pergunta, ele nunca passa no concurso. Ele nunca passa. Porque... A segunda pergunta é, professor, como anda o processo dos 35 anos para ingressar na Polícia Militar? Porque é aquele cara que não conseguiu passar até os 30, agora quer, depois dos 30 anos de idade, virar polícia. Porque eu acho que ele viu a cagada que ele fez, né? Fala, caramba, errei. Ou tá mais amadurecido e tal, então, né? Amadureceu, a família tá cobrando ele. Ou seja, ele tá... Então, são duas perguntas. Quando vai abrir edital? Quem pergunta quando vai abrir edital, ele tem 99% de chance que não vai passar no concurso. Porque não tem que se preocupar. Quer dizer, se tá no planejamento do cara, olha, vai abrir daqui tanto tempo, então eu preciso estar estudando isso, depois aumento a minha performance. Igual jogador de futebol, né, meu? Puta, quanto é que é o campeonato? A Libertadores é tanto. Então, nós vamos fazer uma preparação técnica aqui, vamos não sei o quê, o time vai entrosar, vai jogar e tal, e quando o time começar a competição, a gente tá no auge. Isso mesmo. Eu acho que a preocupação de abrir o edital tem que ser essa, meu. Pro cara se planejar. Agora, deixar pra estudar, pra começar a estudar quando abre o edital, meu. Putz, aí não tem como. Não tem como o cara nem passar por todos os assuntos, ô Ligério. É muita coisa hoje, meu. Os editais estão cada vez mais cabulosos, assim, cada vez mais competitivos. Eu enxergo desse jeito, cara. Eu vejo, assim, as provas.
Puta, pra delegado, então, eu dou risada. Eu falo, meu, eu não ia ser delegado se fosse essas provas hoje. Ou então eu ia ter que ralar muito mais, meu. Eu tenho um aluno meu que ele virou soldado da polícia, aí ele virou oficial da polícia, aí ele virou delegado de polícia civil e virou delegado de polícia federal. Nessa ordem. Esse menino, ele era um cara que, primeiro, o perfil dele, ele não era de muitos amigos. Instagram fechado, poucas pessoas, sempre calado. Ele falou, quero ser policial militar. Como que eu faço? Eu falei, assim. Estudou, passou de primeira. Mas também você não precisava chamar a atenção dele. Ô, fulano, tá treinando pro TAF? Ô, fulano, você tá vindo no psicológico? Ele vinha, fazia parte dele. Aí passou, se formou, aparece ele de novo depois de uns 8 meses. Ô, Ligério, passei, tô lá em Pirituba, já tô para me formar já. Queria fazer para oficial da PM. Como que eu faço? Falei, mas qual que é o seu objetivo? Ele falou, quero ser oficial. Eu não tenho muito objetivo, eu tenho pouco estudo, então eu também, agora que eu tô com um empregado, porque antigamente eu era assistente. Fácil, já conheço já tenho 5 mil reais por mês que eu tô ganhando, agora eu consigo pagar um cursinho. Falei, vamos fazer para oficial. Fez para oficial, ele terminou o concurso, terminou o curso de formação, no outro ano ele passou pro Barro Branco. 4 anos de academia do Barro Branco, 4 anos. Se formou no Barro Branco, concluiu, virou aspirante, virou segundo tenente, primeiro tenente. E aí ele falou para mim, eu tô fazendo agora a faculdade em Anguera, para poder complementar a parte do direito para poder pegar a OAB. Pegou a OAB, passou, tirou a OAB também. Aí ele falou, agora eu vou fazer agora para delegado de polícia. Aí ele começou a trabalhar onde? No SJD. Para pegar os 3 anos de prática jurídica. Aí ele começou a trabalhar, já como segundo tenente. Moleque, tudo planejado. Fez os 3 aninhos lá, passou para delegado de polícia civil. Tchau, Ligério, tô indo embora, fica com Deus. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Aí, beleza. Aí, do nada, eu tava lá vendo meus diários oficiais, que eu gosto de ficar vendo diário oficial. Louco, eu gosto de ver diário oficial, né? A molecada fica vendo futebol. A gente que trabalha com concurso público só vê diário oficial, né? Aí eu tava lá e tudo mais, aí eu cliquei no botão, cliquei no outro botão. Aí, quando eu olho assim, eu vi o nome dele. Polícia Federal, designando para ser policial federal no Amazonas, tal, na Amazônia. Peguei o nome dele, puxei no meu celular, no meu zap, era ele. Não era homônimo. Liguei para ele, ele falou, ô professor, tudo bem com o senhor? Tudo. Eu falei, cara, você tá na Polícia Federal? Ele falou, passei, fiz o curso aí, tudo mais, eu fiz o cursinho, eu vou te falar, passei. Polícia Federal é embaçado, hein, meu? O negócio ali, primeiro que o TAF dos caras, ele já era eu precisava passar por uma... renascer, precisava ser reborn. É mais difícil passar no TAF lá? Pra mim cara, porque velho, até hoje eu não consigo fazer uma barra, irmão. Nem quando eu tava magro, estudando pra Polícia Civil, eu não fazia, meu. Mas essa parte é zoada em mim, meu. Não, é que o senhor tá puxando mais a parte intelectual, né, meu? Mas assim, pra mim a parte física ia ser um desafio. Mas não é só isso, cara. Eu vou te falar, eu acho a prova da CESP uma prova difícil. Esse negócio de marcar uma certa, uma errada, vixe, isso aí... Eu sou muito mais a múltipla escolha da AGV e da VUNESP, porque a resposta tá ali, eu me acostumo mais com isso. E, demora pra abrir, cara. Não é nem a cada Copa do Mundo, cara. Tem concurso que abre a cada, 7, 8 anos. Como é que você vai ter um ciclo de preparação de 8 anos? Não passou, vou esperar mais 6, 7. Daqui a pouco, não sei. Eu acho difícil, eu acho ingrato pra caramba. Mas você sabe o que acontece? É que o senhor já tem um porto seguro que é delegado de polícia. Ah, não, Então, eu também... Essa parte eu manjo muito, porque eu trabalho com a parte de psicologia. Então, o senhor já está no Porto Seguro. Que nem assim, eu não tenho interesse em fazer um concurso público. Se eu for começar de 50 anos, falar o quê? Concurso? Não, eu tenho que cumprir o horário, entrar no horário, sair, ter que reportar pro chefe. Não, eu não quero. Eu gosto de ser eu mesmo, trabalhar, acordar no meu horário, fazer meu time, minha agenda, que nem hoje eu fiz a minha agenda, fui lá, atendi lá uma cliente, fui com ela no IMESC, depois saí, passei no Tribunal de Justiça pegando documentação, fui pra casa, almocei, voltei e vim aqui falar com o senhor aqui no podcast. Você tá entendendo? Então eu curto isso, eu fazer meu horário. Agora, trabalhar pros outros, não... E o senhor também já tá bem, pô, você tá com já tá sim, quase mas 50. Eu digo pro concurseiro. Você tá quase 50 anos. Vou fazer 48 no fim do ano. Não tem como. Você já tá especializado em criminologia, mas eu digo pro concurseiro, assim, eu não acho um TAF fácil, acho um concurso difícil, é competitivo, você tá competindo com um cara do Brasil inteiro, não é, né, o formato você difícil. Pega uns caras que é do Nordeste, que vive só prestando concurso, né? E tem faculdade boa lá, muita faculdade de Direito boa,
no Nordeste, no Rio também, meu, vou falar, cara, olha, vou falar, concurso federal do Rio Grande do Sul, meu Brasil inteiro, os caras top, de toda a faculdade top, ancora na PF. Eu tiro o chapéu pros caras aqui, meu, consegue bater a PF pro seu aluno aí, de verdade, Ligério. Porra, PF a Champions League, o Bruno virou promotor público em Minas Gerais. Legal. Há uns 6 meses atrás, 8 meses atrás. Você sabe que eu vou trazer aqui um colega, também, meu, que o cara... foi delegado e aí continuou estudando, tá? Ficou um tempão estudando, depois passou pro MP em São Paulo também, inclusive. Tá arrebentando, tá no GAECO. Hoje eu falei, meu, preciso trazer ele. Essas trajetórias dos concurseiros, assim, me interessa muito, porque eu acho que a gente aprende, pra nós mesmo, que estamos botando gente em concurso, você vê esses caras que deram certo, você aprende com ele, você fala, puta, o cara fazia isso, ó que legal que ele fazia, dava certo. Aí você passa isso pro seu aluno. O cara tinha esse outro hábito aqui, ó, puta, o cara arrumou esse negócio pra estudar. Porra, vou passar isso pros meus alunos, que vai dar certo, ó. Né? Eu gosto de perguntar pros caras, o que você fez? Como é que você estudava? Porque você sempre aprende. E é cada história de sucesso, e nem sempre, olha só, a história de sucesso é só aprovar ou não aprovar. Você vê a Luana que faz os resumapas, né? Você ouviu falar dela? Já. Você vê, ela estava estudando, inclusive, para delegada aqui em São Paulo. Hoje ela está fazendo outra coisa, não sei nem se está estudando para concurso, mas ela continua fazendo os resumapas e é um negócio que para ela funcionou demais, meu. Ela inventou, assim, um negócio que é sensacional, que são esses resumapas. Eu quero trazer ela também. Eu sou muito visual, né? Então. Eu sou muito visual. Então, por exemplo, assim, eu fui estudar para a OAB, aí o que eu fiz para estudar para a OAB? Eu estava no oitavo semestre, cheguei na faculdade, o pessoal da faculdade falou, pô, quem está no oitavo semestre pode prestar, a sala toda pode prestar. Aí tinha uma menininha que eu sempre andava com ela, a gente andava em 3 alunos lá, a menina tinha uns 19 aninhos, super inteligente a menininha, o rapazinho também, que era também meu amigo também. Falei, eu vou me inscrever. Aí eu peguei o edital, baixei o edital, li todo o edital, falei, pô, eu posso mesmo, né? Eu nunca tinha prestado a prova da OAB. Nunca tinha prestado, não tinha nem feito nenhum simulado. O que eu fiz? Fui dar uma olhada lá, peguei as últimas 10 provas, analisei, vi o edital que caiu, que não caía, tinha 20 matérias. Aí eu falei, eu não vou estudar as 20. Que pancada. Aí sabe o que eu fiz? Fiz uma estratégia. Falei, essas 11 matérias eu não vou estudar, só vou fazer exercício. Só os exercícios que tiver no YouTube e exercício mesmo assim de prova. Mas não vou estudar. E decidi estudar somente 9 matérias. Então eu fiz essa estratégia, ou seja, me sobrou muito tempo. Então eu foquei nas matérias onde tinha mais questões, que era ética, direito civil, direito penal, processo penal, direito do trabalho, né? Então eu fechei nessas 9 aí. Na hora de finalizar, tinha que ter acertado 40 pontos para você passar, né? Eu fiz 56 pontos. Aí, arrebentou. Nossa, aí você sabe que eu fiz também uma coisa também que eu vi também que me ajudou muito? É cartolina. Eu comprei tipo, em torno de umas 80 cartolinas, dividi no meio e fazia o resumo na cartolina, mas não pequenininho, o resumo grande. E todo dia de manhã, depois que eu tomava café da manhã com a minha esposa, eu falava assim, vou tomar café com você e depois eu saio lendo as cartolinas, depois eu vou começar a estudar. Então eu tinha um cronograma. Eu lia todas as cartolinas. Eu tinha naquela época, teve uma época que eu tinha em torno de 80 cartolinas grudadas na parede. 80, né? Só não tinha na sala, mas na cozinha, no corredor, no quarto, no banheiro, no meu escritório. Então eu ficava todo dia eu lia. Aí, quer dizer, eu me comprometi a ler todos os dias. Eu lia 2 vezes por dia. Pô, aí teve cartolina que eu fiz 40 dias antes da prova, eu li 80 vezes. Ou seja, aí quando eu via a questão no dia na prova lá, eu dava risada, né? Falei, caramba, isso daqui eu vi 80 vezes, aí eu já sabia até. E eu fiz a prova rapidinho. Aí você descobriu o que funcionava pra você, né, meu? Essa que é Tem cara que é visual, tem cara que quer ouvir. A minha mulher, por exemplo, meu, ela gosta, ela lê livro. Ela lê o livro e ela põe na Alexa para o cara recitar o livro ao mesmo tempo. Então ela tá lendo o livro enquanto o cara tá cantando o livro pra ela junto. Nossa. É um negócio enlouquecedor. Ronaldo, é enlouquecedor. Não é enlouquecedor, é maravilhoso. Só tem um dom, viu? Só tem um dom, né? Porra, mas pra ela funciona, meu. Pra ela, eu acho de louco. Eu entro e falo, isso é coisa de uma... Mas pra ela, funciona. Então ela retém e trabalha e desenvolve. Ela descobriu isso. Falou, olha, pra mim é isso que funciona. Eu, por exemplo, eu lembro que tinha cursinho que era o cara ditava. Chegava lá e ele falava assim, esse cursinho meu é um cursinho
Pra você fazer um caderno. Pra você fazer um caderno. Não sei se depois o cara ia consultar, ficava lendo o caderno. Não. Mas era... E teve gente, eu conheço um monte de gente que pagava. Que fez esse cursinho, um cursinho famoso aqui em São Paulo, de um promotor famoso. Funcionou, eu fiz também e passou, meu. Bom, eu também fiz tudo que é cursinho, né, meu? Fiz um monte. Até eu descobri o que funcionava pra mim, demorou. Mas e deu certo. Quer dizer, não era a sua cartolina, não era o mantra lá da minha esposa, o cara recitando o livro, mas era o caderno, meu. Eu acho que o segredo do concurseiro é isso, meu. Você não acha? Ele descobria como que... Descobriu o que funciona, meu. Não, que ele tem que estudar, né? Porque assim, olha, você já percebeu, de cada 10 pessoas que vêm falar com a gente que quer ser polícia, 5 não sabem nem o que tá fazendo da vida. E assim, a real, Jerry, não tem milagre, né, meu? Vamos. A gente não vende fumaça, né? Vamos falar a real, não tem milagre. Se o cara não sentar, meu, não descobrir como funciona, o que funciona pra ele, me ralar naquilo ali, não tem, não, mas, pô, tem uma técnica, não sei o quê. Eu não sei, é pela mesma forma como eu enxergo. Não tem milagre, né, meu? É o que você falou. Puta, é um candidato comprometido, cara. Funciona muito mais, porque é uma maratona, do que o cara que, meu, tem talento, não sei o quê, mas não vai atrás. Ele é inteligente, né? Mas não tem aquela coisa chamada disciplina, né? De falar, vou fazer. Ainda mais nos editais agora, você vê, uma coisa, por exemplo, que os caras não pensam. Eu acho que na PM é menos, mas é assim também. Essas fases. Porra, meu, o cara pra passar na polícia, por exemplo, tem exame oral, meu. Pra um monte de carreira. E aí? É um treino. Um treino é o cara responder questão de múltipla escolha, isso é um treino. É uma coisa. Outra coisa é o cara responder questão dissertativa. Outra coisa é redação. Que é a segunda fase. E uma terceira coisa é a prova oral. São 3 mundos totalmente diferentes. Totalmente diferente mesmo. A pessoa tem que se preparar para os 3. Né? Tem que se preparar para os 3. Do mesmo jeito que eu acho que na PM, meu, o psicotécnico é uma coisa, o TAF é outra, a proposta é completamente diferente, e a múltipla escolha e a dissertativa é completamente diferente. Então, eu acho que congregar tudo isso, o candidato congregar habilidades em todas essas, o cara precisa estar ligado no que ele está fazendo, não ser um perdido, que nem você falou. Olha, é assim, em média, 62% das pessoas que vão prestar concurso para a polícia reprovam no teste físico da polícia. Então, ele presta a prova escrita, passa, aí ele aguarda 60 dias para ser convocado para o TAF, aí ele vai lá para reprovar. Ou seja, mais que a metade reprova na prova escrita, no TAF, no teste físico. Aí eu pergunto para mim assim, porque será que esse cara conseguiu... Como ele conseguiu reprovar numa prova que ele sabia que ele tinha que ser convocado 60 dias depois? E não só isso, você sabe que eu tinha um amigo, quando eu ficava choramingando por causa do TAF, que ele falou, Maurício, você não tem que se desesperar tanto com o TAF, o Eric. Ele falava, ele é personal trainer e tal, trabalha com o da Cunha hoje. E ele falou um negócio pra mim que mudou minha vida. Ele falou, meu, você não tem que se preocupar com o TAF, sabe por quê? É a única prova que o gabarito já veio no edital. Você precisa correr tanto, fazer tanto, subir tanto, ou seja, a resposta já vem dada no edital. Ele falou, meu, na verdade é a prova mais fácil. Mudou um pouco a minha perspectiva. É isso mesmo. Porque é isso, cara, é a prova que o gabarito já tá dado. Não tem como dar errado. Se a pessoa se dedicar, não tem como dar errado, não tem como. Pode crer. Pô, Ligério, bom, eu queria te agradecer você ter vindo aqui. Opa. Queria que você divulgasse aí as suas redes para o pessoal que está assistindo. O pessoal que quiser te procurar, faz como? Entra lá no Insta. Como que chama seu Insta? Eu tô no Instagram e também no YouTube, né? Ligieri Cursos Policiais. Tá. Não tem como errar. É Ligieri Cursos Policiais, entendeu? Então tá do mesmo jeito, no Instagram, no YouTube, igualzinho. E você tá fazendo Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Isso, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Todas as fases entra lá, te chama, e é isso, né? Pô, bem lembrado você tá falando. Uma coisa que você desenvolveu, né? Que é justamente essa coisa do cara... você consegue tornar o cara apto em várias fases. Sim. Né? Sim. Isso é uma coisa que eu acho que pouca gente faz no mercado. Eu de verdade,
até, desculpa trocar esse ciclo completo de polícia, né, meu? Que você tem feito lá, né? E tem dado muito certo, né? Como você acompanha isso, assim, sua taxa de sucesso, assim? Como que Olha, é? é assim, né? Se eu for avaliar aqueles que têm mais dedicação, eu já falo que é 100% de aprovação. Se eu for contar aqueles candidatos que você já consegue separar ele logo do início, que ele se dedica, ele comparece às aulas, ele comparece aos eventos, aos treinos, aí é 100%. Porque assim, não tem como dar errado, não tem como a pessoa querer ser policial e ela se dedicar e não conseguir ser. A não ser se um carro atropelar ela, se ela morrer, tiver um infarto. Eu falo assim, brincando, porque é verdade. Eu não conheço ninguém que não conseguiu ser polícia. Mas eu conheço milhares de pessoas que desistiram. Porque a pessoa tinha tudo para ser, mas a procrastinação venceu ela, a falta de foco venceu, a bebida venceu, os amigos venceram, a balada venceu. Porque a desgraça hoje em dia do candidato é a rede social, né? Você pode ver que todo candidato tem a rede social. Tem Instagram, tem Zap. Ele se preocupa em postar as coisas para os outros verem, mas ele não se preocupa em estudar. Por exemplo, assim, quando eu pego... Hoje eu vou dar aula, hoje à noite eu vou dar aula para o pessoal que vai prestar concurso para soldado da polícia. Então tem mais umas 25 pessoas inscritas na minha aula online hoje à noite, que é uma mentoria que eu faço, de 1h30. Lá eu falo o seguinte, olha, se você for estudar comigo, tem essa aula que você vai ter que assistir, que é o quê? Ela pode usar o celular dela, mas cada vez que ela for pegar o celular, ela tem que fazer a leitura de um exercício. Parece uma coisa meio assim, né, gnóstica, uma coisa meio assim romântica, mas ela começa a ver que ela pega o celular 150 vezes ao dia. Ou seja, ela vai fazer 150 exercícios. Então ela vai estar bem à frente de tudo quanto é outro candidato. Se ela conseguir entender isso daí, né? Então é uma coisa bem legal. Mas assim, é uma questão de ponto de vista, né? Amor próprio. Concurso público, para mim, é amor próprio. Quem tem amor próprio, passa. Quem não tem, não passa. Porra, não tem legal. Conversa. Legal, Ronaldo. Muito obrigado. Aliás, você vê como a gente, né? Eu sempre peço também pro pessoal seguir. Então, entra lá no Insta, segue o Ronaldo. Quem não segue a gente também no Criminocast, entra lá, segue o Criminocast. Me segue lá, ó, @prof. Maurício Tomassi. Que eu sempre posto coisa, eu gosto. Uma coisa que eu gosto, assim, Ronaldo, é de ficar postando coisa, assim, que o cara vai usar, sabe? Assim, pô, um detalhe prático, uma coisa que aconteceu e, pô, remete a um conceito de criminologia. Por isso que eu falo pros caras seguir, porque eu gosto de fazer isso e eu vejo que você faz também. Eu vejo que sempre que dá um sururu em alguma prova, sempre que muda alguma coisa, você vai lá e mete no seu Insta também, pro cara aproveitar isso, no estudo, né? A gente pra ficar antenado, né? Antenado, né? Eu vejo que isso é importante, né? Pro cara preparar. O meu Instagram eu tenho mais ou menos uma base de umas... Assim, no dia normal do meu Instagram, 25 chamadas todo dia. 25 pessoas me chamam todo dia. Todos os dias me chamam. Tem dia que é 80, 70 que eu não consigo dar conta. Eu coloco alguém para me ajudar. Peço até para minha esposa, ó, vai respondendo aí, vai centralizando, canaliza todo mundo pro Zap central. Mas é muita gente mesmo. Eu faço questão de colocar, né? Tudo que aparece novo aí eu vou... eu vejo que você deixa... Eu acho que isso é um dos segredos do sucesso. Deixar o cara ligeiro. Né, fazendo um trocadilho com o seu nome aqui do Ligere, mas é isso, mano. Deixar o cara ligeiro, né? Situado. Eu acho que é isso, você vai talhando, você vai moldando o candidato, né, meu? Acho que isso acho que é bem um pouco o que você faz, assim. É tudo pra provar, né? Não, hoje mesmo eu fui lá no IMESC lá, a candidata ficou tão feliz, e você vê nos olhos, né? A pessoa falou pra mim assim, nossa, professor, o senhor é o único que tá aqui comigo no momento que eu mais preciso, né? O senhor tá aqui comigo, chegou antes de mim tudo. Aí postou, fez uma dedicação tão bonita no Instagram dela, me marcou. Fiquei tão... coisas é por isso que você faz o que você... Bom, eu indico sem... É gratificante. Eu indico sem o menor pudor. Falo, ó, muita gente me procurando pra ser PM e falou, esse cara aqui, ó. Não, e no dia que o senhor tava tendo uma ocorrência no 78 lá, que foi os polícia apresentar, aí os polícia, o senhor conversando, os polícia tudo meu aluno, né? A polícia falou, ô Ligieri, o senhor tá aqui com o doutor Tomás aqui, mano, o Maurício. Eu falei, o que tem ele? Não, eu tô aqui, mano, ele tá falando de você aqui, mano. Pô, a gente tá aqui apresentando ocorrência aqui. Falei, mundo pequeno, né, meu? É legal, né, meu? Isso é uma coisa legal, os caras apresentar a ocorrência, lembrar de você, falar, pô, você foi meu professor, você... Puta, você dá um orgulho danado, meu. Nossa, é gratificante. Nossa, é legal demais, meu. Ó, você tem uma coisa que eu gosto,
É que agora eu não tô mais no plantão, né? Não tô mais na ponta, mas era isso, cara. Encontrar os caras e falar, porra, professor, o cara, em vez de ter você com a figura do delegado, ter você a figura do professor. Até o cara, em vez de chamar de doutor, fala professor. Porra, isso é legal demais. Pra mim, faz meu dia, de verdade, meu. Jerry. Porra, obrigado por você vir. Falar pra você, cara, se deixasse eu fico aqui a tarde toda, fico o dia inteiro aqui. Eu falo pra caramba, mas ó, foi um prazer. Porra, quero fazer mais vezes. Fala lá com o Cavalcante também, que também tá com o podcast pra ele, que eu quero ele aqui. Quero que ele venha contar essas histórias dele aqui também pra gente, meu. Ótimo. Valeu? Vamos sim. Porra, obrigado, Ronaldão, de verdade. Tamo junto, hein? Estamos juntos. Valeu.